Bom, nós já estamos aqui no nosso Sorriso Saudável com o Dr. Felipe Bill, que é cirurgião dentista, e hoje falando sobre ortodontia, sobre o uso do aparelho ortodôntico. Na verdade, boa tarde, bem-vindo, Dr. Felipe. Boa tarde, Cris. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui com o público. A ortodontia é um assunto muito importante, ainda mais nos dias de hoje, em função daquela palavrinha que todo mundo está acostumado a ouvir, que é a chamada bullying, né? O que acontece muito nos colégios, né, Cris, aí com os jovens. Então, eu vou mostrar alguns casos muito interessantes sobre por que muitos jovens sofrem o bullying e poderiam evitar de sofrer esse tipo de agressão, né, no colégio, por simples escolha de ir ao dentista, conhecer tratamentos novos, inovadores e muitas vezes em pouco tempo corrigir o seu problema e evitar esse tipo de transtorno em casa que assola e incomoda as famílias, né? Vamos aos casos. Muito então, bem. Dr. Felipe, o Dr. Felipe que é o responsável pelo sorriso do Pedro de Oxum, não é verdade, Dr. Felipe? É verdade, Pedro é um paciente querido nosso. Bom, lembrando sempre que a gente inicia pelo processo do check-up, onde nós conseguimos analisar de forma bem minuciosa detalhes de cada estrutura dentária, né? Isso é extremamente válido e importante antes de se iniciar o processo de diagnóstico. Muito bem. Continuando agora... Só para tirar o nome ali, o GC. Aí, isso, obrigada. Aí, doutor Felipe. Continuando, então olha que incrível essa imagem, né? Nós temos aqui um paciente jovem, já com a sua dentição permanente, ou seja, ele não tem mais aqueles dentinhos de leite, né? Aquela fase de transição. E nós enxergamos o quê? Um local com um canino extremamente pronunciado, uma dentição desequilibrada, onde o paciente se queixa muito, inclusive nessa questão do colégio, que eu disse, né? Me chamam de vampirinho, aquelas coisas todas. E aí, chega numa finalização de tratamento, após, em média, 2 anos de aparelho ortodôntico, podendo usar aparelhos, sim, estéticos, né? Hoje a gente trabalha com brackets cerâmicos, aqueles brackets que o paciente sorri, aparece muito pouco, muito discreto, chegando então numa finalização com esse nível de estética. E o caso de baixo, bem parecido, mas nos dois lados, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo do paciente. E vocês imaginem um jovem, numa fase de 13, 14 anos, convivendo assim no colégio. Isso aí é um crime para um jovem assim. E hoje a ortodontia está acessível a todos os públicos, né? A gente tem tratamentos ortodônticos de vários níveis. Esse tratamento, 3 anos, sendo o paciente comprometido, indo ao dentista corretamente, nos pais levando, a gente chega a esse nível de resultado final, uma estética muito satisfatória, sem intervenções cirúrgicas, sem trauma para o paciente, e aí sim com um sorriso, digamos, social de novo, né? Sim. Podendo conviver tranquilamente. Na finalização, Cris, dos tratamentos ortodônticos, a gente costuma oferecer para os nossos pacientes o clareamento. Olha que lindo o sorriso, Incrível, claro, né? É o clareamento a laser. Então esses pacientes são pacientes que já passaram por um tratamento ortodôntico conosco, e aí a minha equipe, eu encaminho então esses pacientes para um clareamento a laser. Ali na primeira foto a gente nota que tem alguns dentes mais amarelados, que às vezes até por medicação, né, doutor Felipe? Isso, pode acontecer. E ele fica parelho depois com clareamento? Fica, porque o clareamento a laser, a gente pode, além de focar toda a arcada dentária, se necessário a gente foca dentes específicos, né? Se no final do clareamento algum dente ainda ficou um pouquinho mais escuro do que o outro, a gente faz um clareamento individual. Tudo isso dentro já de um planejamento. Esse é o laser, quantas sessões são? Uma sessão. Uma sessão só. Única, em média de 2 a 3 horas. E já fica assim clarinho? Fica assim, clarinho, fica perfeito. Os pacientes saem super satisfeitos, imagina. Sim, né? Imagina, sorrindo. Esse é um hábito nosso. E aqui embaixo também um paciente mais jovem, esse sim bem amarelado, né? Sorriso depois de um tratamento ortodôntico, então ortodonticamente super alinhado, muito bem, mas ainda faltava aquele branco, né, que todos os jovens buscam sempre, né? E aí sim, no final, e que rejuvenesce bastante, né, doutor Felipe, sim, cá entre nós, né? É um rejuvenescimento instantâneo praticamente, quando há esse clareamento. Então imagina sair dessa situação, né, de uma área, de uma faixa etária adolescente, passando já para uma nova fase da vida, agora clareado, já próximo da fase adulta.
Isso de uma forma bem tranquila, segura, a gente consegue chegar a isso. Doutor Felipe, eu comentei a questão que também é estético, né? Que é a amálgama que antigamente se usava, ficava aquele sorriso metálico, assim, que não era nada estético. Sim. E hoje eu vejo que muitas pessoas já estão trocando essa restauração. Sim, inclusive é muito raro a gente encontrar hoje uma clínica odontológica que ofereça, né, a restauração metálica. Hoje as resinas evoluíram de tal maneira, existe a tecnologia nanométrica, né, as nanopartículas fazendo com que a resina fique mais resistente ainda, com um grau de polimento excelente. E a gente tem casos com resina também. Olha esse caso, uma fratura também de um paciente jovem, a gente mostra que os pacientes jovens são os dentes mais bonitos, os mais complexos de serem reconstruídos. Olha que interessante, como reconstruir um dente, uma fratura, vamos supor, pela metade, né, em terço médio a gente chama. Olha o resultado final, imediato, 1h30 de consulta lá na clínica. Então, que incrível, né? É um resultado com resinas de alta performance estética, alta performance funcional, tecnologia dentro da odontologia, né? E a mesma situação nesse caso embaixo, também uma fratura bem importante, um paciente já não tão jovem. Mesmo assim, a gente não precisou extração, implante nesse caso, em função da tecnologia restauradora. Temos mais uma vez um dente reconstruído, mais um sorriso aí refeito. Perfeito. E saudável acima de tudo, porque não adianta só que tem gente que só quer estética. Eu vou lá para colocar lâmina. Acham que tudo é lâmina. Não, olha ali, ó. Clareamento, essa questão da colocação ali do dente quebrado, que às vezes é um imprevisto, né? Exatamente. Acaba quebrando até com os adultos isso. Acontece. Cris, as lâminas em porcelana nos oferecem resultados estéticos excelentes e a gente usa muito isso no consultório, mas quando bem indicado, necessário, né? Atualmente a gente tem um lema na odontologia, menos é mais, né? Então quanto menos a gente mexer, quanto menos invasivo nós formos dentro do consultório, mais resultado positivo a gente tem, mais satisfeitos os pacientes ficam e assim a gente consegue conduzir um belo trabalho. Tem mais fotos, doutor Felipe? Eu quero dizer o seguinte, tá chegando aí final de ano, tem gente que espera ter dor de dente para ir no dentista, não dá, né? Tem que fazer antes o que é a prevenção, que é o que a gente sempre fala, mas o brasileiro ainda tem uma certa resistência de fazer a prevenção, isso em todas as áreas da saúde, né, doutor Felipe? É verdade, e por isso que o check-up odontológico digital está entrando com muita força na odontologia. A gente hoje, antes de iniciar um tratamento nos pacientes, a gente inicia o check-up. Faz o check-up com a câmera intrabucal, faz todo o procedimento de análise e diagnóstico para aí sim, de maneira segura, a gente conseguir tratar os pacientes, chegar nesses resultados tão bonitos e esperados, né, alcançando a expectativa dos nossos pacientes, né? Então, primeiro, check-up, prevenção. E em segundo lugar, aí sim a gente entra no diagnóstico, entra nos resultados clínicos reconstrutivos, né, restauradores, que a gente chama. Né? Eu achei muito interessante quando nós estávamos falando, estavas me mostrando o check-up, por exemplo, quando há uma infiltração, né, da restauração, que às vezes é imperceptível a olho nu, mas que com este equipamento que é com do check-up, né, ele consegue detectar porque ele aumenta. Tem como mostrar, se tiver as fotos aí, porque é tão interessante. A gente mostra aqui o vídeo. Esses avanços da área da odontologia, que é do check-up, desta forma, praticamente indolor, não tem aquele barulho, sabe aquele zzz, aquela coisa, né, irritante e incomodativa do barulho da broca, não tem mais, né, doutor Felipe? Não tem. Na verdade, assim, a odontologia ainda necessita, né, algumas intervenções maiores, mas quando detectado o microprocesso, o início do problema, aí sim a gente consegue resolver com aplicações de flúor específicas, evitando sim o uso da broca, evitando a intervenção, né? Não sei se já está passando o nosso vídeo. Sim, aí está, doutor. Ok. Então o que a gente está mostrando aqui? O que eu mostro? Justamente uma restauração metálica, restauração essa que, se a gente for analisar, o dentista analisa dentro do consultório a olho nu, não enxerga esse nível de fratura. Assim, essa face já está aumentada próximo de 60 vezes. Ainda assim, eu aumento mais, e olha que linda essa imagem. Linda para mim, né? Que eu estou acostumado a ver, né? A gente vê uma fratura agora bem clara, né? Essa fratura nessa região não é diagnosticada a olho nu clinicamente, somente com o check-up. Esse nível de infiltração são infiltrações que nos fazem com segurança removê-la
com o mínimo de invasão, evitando com que esse paciente venha a perder esse dente num futuro e fatalmente isso aconteceria sem esse diagnóstico. Tá aí, ó. Vamos deixar o convite para você ligar, agendar a sua consulta, ir lá conversar com o Dr. Felipe, fazer o check-up, acima de tudo, dar uma geral, assim, não espera, daqui a pouco vem férias, vai viajar, aí tem dor de dente, não. Vai fazer o check-up e conversar diretamente com o Dr. Felipe Bill e ver qual é a situação aí da sua saúde odontológica, né? Telefone do Dr. Felipe Bill, da clínica, ele que é cirurgião dentista, é o 3024 4810, telefone 3024 4810 e também o telefone 3024 6643. Dr. Felipe Bill, que é responsável pelo sorriso do Pedro de Oxum, que está cada vez mais bonito, né? O sorriso do Pedro. Obrigada, Dr. Felipe, sempre bem-vindo aqui no nosso quadro Sorriso Saudável, todas as quartas-feiras aqui com o Dr. Felipe Bill, no nosso programa Algo Mais.